Bom dia a todos. Agradecer o convite, parabenizar a Umapaz, o Instituto Ecoar, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente por essa iniciativa, essa conexão e parceria com Cultivando Água Boa. Eu tive a oportunidade de conhecer essa iniciativa, tem uma equipe fortíssima, né? Quer dizer, eu acho que o princípio do programa é espetacular e ele já, hoje, eu acho que é um programa que está espalhado aí pelo mundo, com parceria em diversos países, e sempre que eu posso, incentivo colegas para conhecerem, participarem, né? Parabenizar a equipe do Cultivando Água Boa, aqui na pessoa do Nelton, mas do Jair, enfim, de toda a equipe que integra essa iniciativa. Até dar um depoimento, não sei se o Nelton sabe, mas uma vez ele esteve na China e os meus colegas lá, na época do WWF da China, disseram que numa apresentação dele causou um alvoroço danado, porque começaram a perguntar, por que aqui na China também não acontece isso, né? No processo lá com as barragens, no caso lá do Yangtze, com as Três Gargantas, e como que essa participação, essa construção não acontece por aqui? Então, Nelton, não sei se chegou para você, mas os colegas disseram de lá que foi uma revolução depois da tua saída. Bom, também tenho aqui uma apresentação, vou colocar alguns rápidos slides para trazer algumas perspectivas, né? Da mesma maneira como foi falado, a gente só acredita que nessa perspectiva da água, só uma ação coletiva da que vai ser capaz de dar conta da dimensão e da complexidade que o tema da água nos traz. Então, é ação coletiva, é visão sistêmica, é ação conjunta de Estado, da sociedade civil, da iniciativa privada em torno desse mecanismo de participação, de controle social, de transparência. E tem uma frase, né, que os Racionais MC diz o seguinte, que é contrariar as estatísticas. Eu acho que é essa um pouco a perseguição que a gente tem que ter, contrariar as estatísticas, até por conta dos diagnósticos, né, que se colocam por aí. Só para apresentar, a TNC é uma ONG de meio ambiente, já está no Brasil há mais de 30 anos, existe há mais de 60 anos, com mais de 1 milhão de sócios, e atua em mais de 35 países, tem uma base técnica muito forte, e a gente se orgulha disso também, para poder trazer uma abordagem também técnica a todas essas discussões, e uma parte do que a gente considera que são alguns legados em termos de ações, em rios, em terras, e a nossa missão é isso, é ajudar a proteger a terra e a água da qual as vidas dependem. Bom, isso é um pouco o retrato, né? Quer dizer, a questão dos problemas relacionados à água é um problema global, está espalhado pelo mundo, não é uma ação isolada, acontece num único ponto, tem acontecido no mundo como um todo, até pela prática inadequada, de que parece que, primeiro, água é um recurso inesgotável e que você resolve problema de escassez com grandes obras, né? O que tem se mostrado completamente insuficiente. Não é que não é importante, mas é insuficiente. Em alguns casos, é desastroso. E também, eu acho que para relacionar a questão da água como um fator determinante para o crescimento. Então, aqui, só para exemplificar um caso na África, onde a gente percebe variação média de precipitação, também com mudança no crescimento econômico. Para dizer, né, a interdependência de água e a economia. A gente observou aqui em São Paulo o impacto da crise econômica, da crise hídrica. Setores fechando as portas porque não tinham água para operar. Claro que tem toda uma discussão de que a prioridade é para o abastecimento, mas, para além do abastecimento, entendendo que esse é um elemento, não é um recurso, mas é um elemento que é fundamental e é decisivo para diversos setores, o que você deixa de fazer com relação à água? O impacto econômico que isso tem, do ponto de vista de perda de emprego, do ponto de vista de estabilidade social e desenvolvimento regional. Então, aqui só para exemplificar um pouco essa relação na Etiópia, um país da África. Aqui, também para mostrar uma análise do relatório do Fórum Econômico Mundial sobre percepção de impacto e probabilidade
dele acontecer, dos diversos elementos em termos de riscos globais desses relatórios. Então, você vê aí vulnerabilidade a tempestades, proliferação de lixo, volatilidade de preço de energia, crime organizado, terrorismo, difusão de armas de destruição em massa, fracasso do sistema financeiro. Mas vejam que o primeiro elemento é a crise hídrica. Se você olhar nesse relatório do Fórum Econômico Mundial por anos, você vai ver que o principal elemento de risco global é a água, porque já estão percebendo o impacto que a falta ou o excesso desse recurso provoca na economia. É um fator diferencial. E aí, de novo, né, o prognóstico. Seguindo esse business as usual, daqui a 15 anos, né? Daqui a 15 anos, 40% das reservas hídricas do mundo podendo encolher em até 40%. É muita coisa, é um impacto muito significativo. Quando a gente olha, né, como o Nelton falou, no Atlas de abastecimento da ANA, da Agência Nacional de Águas, está lá, claro, está apontado. A falta de investimento, mesmo que na infraestrutura cinza, mostrava o risco, sinal vermelho e amarelo, que diversas cidades, regiões metropolitanas estavam enfrentando. Está lá colocado, está diagnosticado para todo mundo conhecer. Esse é um retrato em nível global. E essa situação também acontece no Brasil, né? Mesmo sendo o país a maior reserva hídrica líquida do mundo, né? Essa distribuição da água, ela não está necessariamente em balanço com a concentração populacional. Em toda a área da Mata Atlântica, estou vendo aqui o Cezinha, que a gente já perdeu mais de 93% da área de domínio original desse bioma, uma grande concentração populacional, 7%, um pouco mais do que isso, restando, com uma grande degradação dos corpos hídricos e um grande desequilíbrio em termos de disponibilidade e uso. Basta ver o que aconteceu, o que ainda está acontecendo, principalmente na região sudeste e também na região nordeste, em termos de disponibilidade. 16% aproximadamente da água disponível, água total, e mais de 80% da população residindo nessa área. Ou seja, promovendo disputa, conflito e escassez. E as causas começam desde o desmatamento das bacias hidrográficas, a ocupação irregular desse ambiente, na paisagem, né, na mudança do solo e a expansão das áreas urbanas, que é um processo que ainda não cessou, né? Olhando o mapa das cidades, né, e mesmo dessa mudança rural-urbana, o crescimento ainda muito desordenado e acelerado das cidades. Aqui também na região metropolitana, municípios ao longo da década de 90, dos anos 2000, né, na virada do século, crescendo mais de 100% em menos de 10 anos, em áreas de manancial. E aí tem um mapa que a Solange mostrou que confirma exatamente isso. Áreas que deveriam ser protegidas, sendo completamente ocupadas, degradadas e, obviamente, trazendo impacto em termos de quantidade e qualidade da água. E aí o modelo não fecha, porque cada vez mais a gente tem que estar buscando água mais longe para sanar aqueles mananciais degradados ou para repor essa demanda hídrica. O problema de buscar essa água cada vez mais longe é que está perto de alguém, né, de algum vizinho. No nosso caso, já disputando água a 400 quilômetros de distância com o Rio de Janeiro. E para trazer 6 metros cúbicos do São Lourenço, por enquanto, a um custo de pelo menos 2 bilhões de reais. Então, isso não é uma opção, né? Quer dizer, a gente tem que reverter esse cenário. Buscar água na Lua não vai dar, aquelas métricas ou soluções malucas, difíceis, né, de acontecer. Então, a gente tem que reverter um pouco essa lógica. E, para reverter essa lógica, e de maneira sistêmica, do ponto de vista do uso, desculpem, porque deu alguma desconfiguração aí na cópia, mas acho que dá para ler. A gente acredita que 2 mecanismos básicos têm que serem verificados. Um que é a gestão da demanda, o outro que é a gestão da oferta. Por que tem que olhar para a gestão da demanda? Porque o consumo continua a aumentar, o padrão de consumo continua a aumentar. Não adianta você ficar buscando só ou realizando cada vez mais obras, porque o número não fecha. As nossas contas lá na TNC mostram que em 15 anos, tudo isso que está sendo feito
pelo governo do Estado expira. Expira porque o consumo vai aumentar. Então, se tudo der certo, daqui a 15 anos, a gente está correndo atrás do prejuízo novamente. Então, qual que é o foco final? Segurança hídrica. Para olhar a segurança hídrica, né, o Dal falou, infraestrutura cinza. Temos que melhorar muito. Temos que melhorar muito, porque o setor é muito ineficiente. E aí tem uma série de razões que eu não vou entrar aqui no mérito. Acho que a gente vai poder debater isso, inclusive ao longo das jornadas, né, Mônica? Porque vai ter um debate específico sobre isso. Então, mas é uma área que a gente precisa melhorar, né? 40% de perda é inaceitável. Tem que melhorar a eficiência do sistema. Mas tem um lado que eu queria destacar, e eu vou voltar nele, que é a infraestrutura verde. É olhar para soluções baseadas na natureza, porque isso simplesmente não faz parte da equação. Muitos gestores falam disso até de uma maneira pejorativa, dizendo que é maquiagem, proteger, colocar árvore no chão, recuperar o manancial, parece que é algo pejorativo dentro dessa solução de segurança hídrica. E eu vou depois trazer alguns slides que provavelmente os senhores já conhecem, mas eu quero aqui reforçar. Então, para falar do lado da demanda, esse aqui é um caso lá da bacia Murray Darling, na Austrália, que começa desde uma reengenharia, né, quando o Nelton estava falando do chip, a Austrália teve uma crise enorme. A diferença é que eles conseguiram mudar de patamar. Tem algumas diferenças, como, por exemplo, o mercado de água. Particularmente, acho que não é isso, esse, pelo menos, não seria um elemento que a gente deveria trazer aqui no Brasil, até porque milhões de pessoas e famílias nem acesso à água têm. Tem algumas características diferentes, mas eu diria que eles souberam aproveitar muito bem essa oportunidade e mudaram de patamar na forma como lidam com a água. Desde uma reengenharia na arquitetura das casas, das casas no ambiente rural, no uso da água com a agricultura, da indústria. Essa é uma mudança, por exemplo, é um exemplo do que foi feito. Comunicar o tempo inteiro à população, não é aliviar a dose. E olha como está aí o manancial, 52% de reserva e todo mundo preocupado, com 52% de reserva. Aqui a gente bateu na casa dos 5%, 4% em janeiro de 2015. O negativo, né? 25 negativo, bem lembrado, porque a gente passou a incorporar o 25 negativo porque estava abaixo lá da reserva. Bateu na trave, na linha de dentro, né? Então, realmente, teve muita sorte. Reciclagem no reuso de água. E aí tem um mundo de oportunidades para ser aproveitado. E aqui a gente vai ter também a oportunidade, à tarde, de abordar algum desses elementos de cisterna, de diversos mecanismos que estão aí à disposição e que precisam ser incorporados e implementados, que representam solução significativa em diminuir a pressão sobre a oferta, né? Então, temos que incorporar isso daí. Se a gente faz a reciclagem do resíduo sólido, não dá mais para usar o mesmo modelo nosso de uso de água, que é o modelo romano. Capta, transporta, estoca, usa e descarta. Tem que ter um modelo mais inteligente, né? Não dá para continuar nessa mesma lógica de capta, transporta, estoca, usa, descarta. Não dá, né? Não dá. Então, tem conhecimento, tem tecnologia. Então, quando a gente fala de uma nova cultura da água, a gente também está falando disso. Novos valores, novos comportamentos, novas atitudes, novos procedimentos. E o que isso poderia significar em termos de geração de emprego, desenvolvimento regional. Imagina a oportunidade que a gente teria para aplicar em todas essas áreas, seja no campo do abastecimento doméstico, na agricultura e também no uso industrial. Nas casas, a casa praticamente, e aqui todos esses são exemplos da Austrália, é praticamente autossuficiente, a ponto de mudar algum tipo de paisagismo em função de uma determinada planta que usa mais ou menos água, Vicente. E então você tem uma mudança de paradigma. E outra coisa, você tem os instrumentos de gestão. A não implementação dos instrumentos de gestão lá significa tem repercussão para o gestor. A não implementação de um instrumento de gestão tem implicações legais. Reuso de água, dessalinização. Então, a gente tem uma série de possibilidades, oportunidades que poderia estar explorando e aproveitando. Mas eu queria voltar
naquela parte lá daquela equação, quando eu estava falando de gestão de oferta, gestão de demanda, que é a infraestrutura verde. É considerar as soluções baseadas na natureza. Aquilo que a natureza faz para nós de graça e que a gente está esquecendo. Por exemplo, aqui nos mananciais de São Paulo, perdeu mais de 70% da cobertura florestal. Isso tem um impacto enorme sobre a quantidade, sobre a qualidade da água. Cidades que continuam a crescer sobre áreas que deveriam ser protegidas, e aí o modelo simplesmente é o seguinte: esgoto que é lançado para dentro dos mananciais, vamos buscar novos mananciais, seja no Paraíba do Sul, seja no São Lourenço, e seja em Barra Bonita daqui a 15 anos, seja onde for. E esse modelo não é exclusivo daqui, é um modelo que repercute no Brasil e no mundo, porque, de novo, a solução está pautada em que soluções de engenharia são suficientes para resolver o problema de escassez. E água não dá em tubo, né? É um pouco essa desconexão também das pessoas na cidade. Parece que a água vem da torneira, o leite da Parmalat. Então, a gente tem que refazer essa reconexão, né? E a infraestrutura verde significa isso: intervenção na paisagem, incremento de serviços ambientais, né? Incremento, por exemplo, de retenção de nutrientes que alteram a qualidade de água, retenção de sedimentos que provocam assoreamento, e, ao contrário, você pode aumentar a vida útil desses ambientes de reservatórios, né? Melhorando a qualidade de água, aumentando a capacidade de armazenamento desses mananciais. Eu não vou ficar descrevendo aqui esse case de Nova York, mas essa apresentação está disponível para também mostrar para os céticos, como Nova York fez a sua mudança de patamar em relação ao uso de água, através lá do acordo de gestão de bacia, uma mudança, né, quer dizer, investiu na proteção dos seus mananciais, e aí tem alguns dados, né, pagamento por serviço ambiental, toda uma estrutura que significou o seguinte... 3 minutos só? Opa, então deixa eu... investiu $1,5 bilhão. Fala assim, puxa, muito dinheiro, mas economizou de 8 a 10 pelos métodos tradicionais, né? Economizou 8 a 10 bilhões. Por quê? Porque um projeto como o São Lourenço custa muito, né? Se a gente estivesse protegendo a qualidade de água da Billings, né? A gente teve crise hídrica mesmo, a gente vai na Billings, a água está lá. Mas como que está a qualidade dessa água, né? E a gente tem também aqui o que a gente chama nossa Nova York mineira, que é o Extrema, que foi o primeiro exemplo em termos de projetos de pagamento por serviços ambientais. E, ao contrário do que todo mundo fala, com o incremento da arrecadação municipal, com indústrias que vão para lá, mas, ao mesmo tempo, com conservação. E a meta para os próximos 10 anos é dobrar a cobertura florestal. Basta dizer que Extrema é um dos municípios mais importantes que compõem o sistema Cantareira, que vai alimentar a Grande São Paulo. E aqui só para mostrar um dado também de como, se você não gasta nesse tipo de iniciativa, você vai gastar de alguma maneira. Nesse caso aqui, lá na estação de tratamento com insumo químico. Pergunta para a Sabesp quanto que ela tem gastado ao longo dos anos para tratar a mesma água lá do Guarapiranga. A quantidade de insumo químico para tratar a mesma água. Aqui, no caso de uma das estações do Alto Cutia, teve um pico que praticamente dobrou o custo em menos de 5 anos. Aqui vou passar um pouco mais rápido. Só para dizer que água é um tema prioritário para nós na TNC. Segurança hídrica é uma das estratégias globais da TNC. Na América Latina, tem uma aliança chamada Aliança de Fundos de Água da América Latina, presente hoje em mais de 40 sites, mais de 14 países, que pretende aí melhorar, contribuir com a vida de mais de 80 milhões de pessoas, 4.000 famílias envolvidas diretamente nessa lógica da infraestrutura verde. E, basicamente, tem essa relação. A nossa água tem aquela coisa que a gente fala, cidades produtoras de água, mas a água também vem do ambiente rural, e é importante estar protegendo essas fontes. É importante ajudar nesse planejamento de paisagem o proprietário rural, que tem um papel aí fundamental. É importante estabelecer na figura legal os municípios, né? Os municípios têm um papel central em tudo isso e fica esquecido, relegado a segundo plano. À tarde também, acho que essa experiência do Cultivando Água Boa vai ser possível também trazer mais elementos sobre isso. A Solange,
né, trazendo essa experiência dos municípios produtores de água. Isso tem que ser incentivado do ponto de vista dos instrumentos econômicos, né, do pagamento pelo serviço ambiental ou qualquer outro mecanismo que possa ajudar a compor esse processo, né? Seja com recursos do comitê, seja com recursos de compradores voluntários de serviços ambientais, seja por empresas que querem gerar o seu impacto positivo. E eu acho que o momento é muito oportuno para isso, Dal, porque quando a gente fala de ação coletiva, de ação pré-competitiva, inclusive por parte das empresas, daquelas que dependem de água, é muito importante, porque antes mesmo delas competirem, elas precisam de um recurso que é fundamental, que é a água. E água não reconhece limite geográfico político. A questão é complexa, tem que trabalhar de forma conjunta. Por outro lado, eu vejo que também tem um ambiente favorável na construção dessas alianças, de ações coletivas que possam promover essa mudança, né? Eu vou parar por aqui. E é só dizer aqui um exemplo do caso também desse trabalho, que é um dos exemplos desses projetos que são realizados ao longo da América Latina, desses fundos de água, um deles em São Paulo. E um dos municípios prioritários é exatamente Salesópolis. A Solange falou, 98% do município lotado dentro de uma área de manancial, que, pela regra legal, traz uma série de restrições de uso. Por outro lado, o município está sentado dentro de um ouro, entre aspas. Esse ouro é água. E água da qual dependem mais de 4 milhões de pessoas. Nós entendemos e achamos justo que, no mínimo, quem depende dessa água deveria estar compensando esses municípios. E, de novo, o pagamento pelo serviço ambiental poderia ser um dos instrumentos econômicos para ajudar a viabilizar o desenvolvimento regional, só que de uma vocação de produção de água. Né? Salesópolis, Biritiba-Mirim, Mogi das Cruzes, Extrema, Itapeva, Camanducaia e tantos outros municípios espalhados pelo Brasil. Aqui tem uma real oportunidade, né? Então, queria só concluir dizendo que, se não mudarmos essa lógica de gestão de demanda, gestão de oferta, dificilmente chegaremos nessa solução de segurança hídrica. E, mais do que isso, se não tiver uma visão, essa mudança de patamar, de uma nova cultura pela água, onde soluções baseadas na natureza definitivamente sejam incorporadas na gestão dos recursos hídricos, aí a gente vai perder esse jogo, né? E, de novo, é muito estranho quando a gente ainda escuta gestores colocando isso de uma maneira... Estou acabando. Já entendi, pessoal. Colocando de uma maneira pejorativa, né? Tem dados que mostram essa relação econômica. Para quem não acredita nisso, nessa relação, tem os dados econômicos que mostram, na mesma relação que é para o saneamento. Na medida que você não coloca o recurso em saneamento, não é que você está economizando, você vai gastar, no mínimo, 4 vezes mais lá na saúde, da pior forma possível com a pessoa doente. Então, Miriam, queria te agradecer, Mônica, Secretaria do Verde, do Meio Ambiente, Rodrigo, parabenizar por essa iniciativa, Cultivando Água Boa. A TNC também está à disposição aqui para colaborar. Um dos nossos principais projetos está aqui em São Paulo. A Iniciativa Verde é um parceiro, a KIT está aqui da Secretaria do Meio Ambiente, tem um programa Nascentes incrível que precisa ganhar escala, precisa ser implementado. O Cezinho da SOS Mata Atlântica, todas as outras ONGs, Aliança pela Água, que vai falar aqui hoje à tarde, a gente também está aqui para ajudar a virar esse jogo. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Bom dia.